Olá, meninos e meninas. No último vídeo da série, nós conhecemos os Metatheria, o grande grupo de mamíferos que inclui os marsupiais modernos e também os parentes lá fósseis extintos dos marsupiais. E, em outras palavras, qualquer mamífero que compartilhe um ancestral comum mais recente com um canguru ou um gambá do que com um ser humano, um cachorro ou um elefante, então faz parte dos Metatheria. Mas hoje vamos conhecer o outro grande ramo dos mamíferos viventes, os Eutheria, também chamados de mamíferos placentários. E esse grupo surgiu aproximadamente 160 milhões de anos atrás, quando uma linhagem de mamíferos terianos, lembra que a gente falou dos terianos, se separou dos Metatherios, iniciando então a história evolutiva dos placentários. E a principal diferença entre marsupiais e placentários, você provavelmente já sabe, está na forma como os filhotes se desenvolvem. Nos marsupiais, a gestação costuma ser bastante curta e os filhotes nascem extremamente pequenos e pouco desenvolvidos, e depois do nascimento eles então completam a grande parte do desenvolvimento agarrados ao mamilo da mãe e muitas vezes protegidos pelaquela bolsa, ou marsúpio. Mas nos placentários, o embrião permanece muito mais tempo dentro do útero. E durante esse período, então, ele recebe oxigênio e nutrientes por meio de um órgão especializado chamado placenta, e eu tenho quase certeza que você já sabe o que é, permitindo então que o filhote nasce em um estágio de desenvolvimento muito mais avançado. E os primeiros placentários também compartilhavam outras características, além daquele que eu acabei de mencionar, que é a fórmula dentária ancestral dos placentários era de 3 incisivos, 1 canino e 4 premolares e 3 molares em cada lado da mandíbula e da maxila, totalizando 44 dentes. Se você assistiu ao vídeo anterior, talvez se lembra que os Metatherios, o grupo então dos marsupiais, apresentava ancestralmente uma fórmula dentária diferente, de 5 incisivos, 1 canino, 3 premolares e 4 molares. E essa diferença é uma das características clássicas, na verdade, utilizada então para distinguir esses dois ramos de mamíferos. Então, como os placentários então se diversificaram? Essa é uma pergunta que ainda não tem uma resposta completamente definitiva. Os placentários atuais são tradicionalmente divididos em 4 grandes clados. Então, você tem Afrotheria, Xenarthra, Lauraceatheria e Euarchontoglires. O problema é que os cientistas ainda não chegaram a um consenso sobre qual dessas linhagens se separou primeiro na árvore evolutiva. E dependendo do estudo, o resultado pode ser diferente. Mas a maioria das evidências moleculares atuais indica que a Afrotheria e Xenarthra são grupos irmãos, formando um grande grupo chamado Atlantogenata. Já Lauraceatheria e Euarchontoglires formam outro grande grupo chamado Boreueotheria, né? Então, são muitos nomes complicados, eu sei, mas não se preocupa, a gente vai conhecer cada um deles aos poucos, um vídeo de cada vez. E para começar essa jornada pelos mamíferos placentários, eu escolhi falar primeiro sobre os Xenarthra, o grupo irmão dos Afrotheria. E a separação entre essas duas linhagens ocorreu por volta de 100 milhões de anos. E os Xenarthra, então, formam um grupo exclusivamente americano e inclui 3 tipos de animais muito fofos e muito conhecidos, pelo menos para os brasileiros, porque eles vivem aqui. São os tatus, tamanduás e preguiças. E esse grupo evoluiu na América do Sul quando o continente permaneceu isolado do restante do mundo por dezenas de milhões de anos. E esse isolamento permitiu que os Xenarthra, então esse grupo, seguissem um caminho evolutivo próprio, dando origem então a animais bastante diferentes dos outros grupos de mamíferos. E apesar das enormes diferenças de aparência e modo de vida, todos eles descendem de um mesmo ancestral exclusivo.
e compartilham características anatômicas que não existem em nenhum outro mamífero. Mas veja aqui, por volta de 3 milhões de anos atrás, acontece uma coisa. Outro evento mudou bastante a história dos mamíferos americanos, todos eles, não só os Xenarthra. Foi o fechamento do Istmo do Panamá, quando então a América do Norte e a América do Sul passaram a estar ligados por uma ponte da Terra, onde hoje fica Panamá. Antes disso, a América do Sul permaneceu isolado por dezenas de milhões de anos, porque a América do Sul e a América do Norte não tinham uma ligação de terra entre eles. Mas com a formação dessa conexão, então animais como os ancestrais dos felinos, canídeos, cervos, antas e camelídeos, tinha camelos, migraram da América do Norte para a América do Sul. E graças a esse evento, hoje encontramos nas Américas animais, na América do Sul, a gente encontra animais como jaguatiricas, onças, cachorros do mato, veados, antas, lhamas e alpacas, que vêm dos camelos. E os camelos, na verdade, vêm da América do Norte, muito louco, né? Mas, ao mesmo tempo, espécies, então, sul-americanas como tatuás, tamanduás, preguiças e gambás foram para a América do Norte. E essa troca de fauna entre a América do Norte e a América do Sul ficou conhecido como o Grande Intercâmbio Biótico Americano. E embora os mamíferos que migraram da América do Sul tenham sido, em geral, menos bem-sucedidos do que aqueles que veio da América do Norte, alguns grupos conseguiram se estabelecer lá. E até hoje, então, tem Xenarthras na América Central. Os tatus ainda ocorrem, acho que naturalmente, no sul dos Estados Unidos, até hoje. O fechamento do istmo também alterou as correntes oceânicas e provavelmente contribuiu para mudanças climáticas bastante severas, no sentido de mudança, porque iniciou então as glaciações do Quaternário. E a gente vive ainda nessas épocas de glaciações, né? Acabou de acabar a última glaciação aqui, 12 mil anos atrás, mais ou menos. E isso provavelmente por causa que o istmo se criou e aí mudou as correntes oceânicas e levou umidade para o Polo Norte, que congelou. Voltando nos Xenarthras, então o próprio nome Xenarthra significa articulações estranhas ou articulações diferentes, e esse nome faz referência às articulações extras que eles têm nas vértebras lombares da coluna, que é uma característica exclusiva desse grupo. E provavelmente essa construção é para reforçar e estabilizar o esqueleto lombar. E essa adaptação foi importante para animais que escavam, provavelmente, né, como os tatus, e também para aqueles que dependem de uma coluna muito resistente, como os tamanduás e as preguiças. E os Xenarthra apresentam uma tendência à redução da dentição, porque nos tatus e nas preguiças os incisivos foram perdidos, nos tamanduás todos os dentes desapareceram, e além disso, quando os dentes estão presentes, eles tendem a ser muito parecidos entre si, que é um tipo de homodontia, lembra? Cada dente é meio parecido com o outro. E normalmente nos mamíferos os incisivos são diferentes então dos molares, por exemplo. E outra característica exclusiva dos Xenarthra é a presença de um segundo espinha na escápula. E se você já estudou anatomia humana, você lembra que a escápula possui duas fossas, né? A supraespinhal acima da espinha e a infraespinhal embaixo da espinha. Mas nos Xenarthra existe uma terceira, chamada fossa pós-escapular, criada justamente por essa espinha adicional, que é único para esse grupo. E os Xenarthra também se destacam por apresentar um metabolismo muito lento. E como o grupo possui algumas das menores taxas metabólicas dos mamíferos atuais, e principalmente então nas preguiças, que têm um metabolismo bem lento, né? E os Xenarthra são muito mais do que apenas esses animais que vemos hoje, porque durante milhões de anos esse grupo dominou a fauna da América do Sul e deu origem a algumas das formas mais legais de mamíferos que já existiram. Porque além dos tatus, então tamanduás e preguiças,
que vivem hoje em dia, existiam gigantes, como os gliptodontes, tipo um super tatu, assim, protegidos por uma enorme carapaça do tamanho de um Fusca, de um carro pequeno. E as preguiças gigantes, como o Megatherium, que podiam atingir 6 metros de comprimento, se inclui a cauda e 4 metros de altura quando erguidas. E esses gigantes morreram no final do Pleistoceno, por volta de 12 mil anos atrás. E até hoje os cientistas debatem as causas dessa extinção. A principal hipótese é a caça pelos primeiros seres humanos que chegaram às Américas nessa época e mudanças climáticas então ocorridas com o fim da última era do gelo. Provavelmente eu acho que é uma combinação desses dois fatores. Bom, no próximo vídeo vamos conhecer outra grande linhagem de mamíferos dentro de Atlantogenata, que é os Afrotheria. E à primeira vista, esse pode parecer um grupo meio bizarro, porque reúnem animais que então parecem não ter absolutamente nada em comum. Mas é nesse grupo que a gente vai encontrar nada menos que o rei da selva, o maior animal terrestre da atualidade, que é o elefante. Muito bom? É isso. Se você gostou, comenta aqui embaixo. Se você não gostou, pode comentar também. Se você é educado comigo, eu respondo. Tchau!